Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a parte de gerenciamento de dependências. Tá? É um assunto bastante interessante para nós e nós temos que dominar, porque do contrário nós podemos parar um pedaço de uma aplicação por conta de alguma alteração de estrutura física que a gente faça numa tabela, ou numa view, ou numa procedure, o que quer que seja. Tá? Então, quando nós falamos em dependências, nós temos dois tipos de dependência. As dependências diretas e as dependências indiretas. Vamos imaginar um cenário. Nós temos uma tabela T1, qualquer. Tá? Aí eu faço uma procedure que faz um select nessa tabela T1. Então eu crio uma procedure P1. Eu posso criar uma procedure P2, que também vai fazer por exemplo, um insert na tabela. Eu posso criar uma view V1 que faz seleção de alguma coluna dessa minha tabela T1, tá? E a minha procedure P2, ele pode chamar uma outra procedure P3, tá? E eu posso também fazer uma função F1 associada àquela minha tabela. Então veja, quando nós falamos em dependência, ela existe de forma direta, por exemplo, entre a tabela T1 e a procedure P1, existe uma dependência direta. Como também existe uma dependência direta com P2, com a view V1 e com a função F1. São dependências diretas com a tabela T1. Entre a procedure P2 e P3, há uma dependência direta. A uma faz referência à outra de forma direta. Agora, entre a tabela T1 e a procedure P3, não existe um relacionamento diretamente falando. P3 não busca nada da tabela T1. Porém, ela está ligada a P2, que por sua vez se relaciona com a minha tabela. Então, entre a tabela T1 e a minha procedure P3, existe o que nós chamamos de dependência indireta. Tá? Então, vai sim acontecer essa dependência. Existe um objeto dentro do dicionário de dados chamado User Dependências. Podemos fazer um select aqui, que nós vamos descobrir as dependências. Então, o objeto se chama User Dependências. Tá? Então, vou fazer esse select. E eu preciso descobrir, por exemplo, nós sabemos lá que temos a tabela EMP. Vamos expandir aqui. Nós temos a nossa tabelinha de empregados, né? E eu quero saber quem está dependente desse objeto. Então, eu coloco aqui uma condição, onde referência name igual o objeto que eu quero descobrir. Então, a EMP aqui equivale à minha T1. Então, vamos executar esse SQL. Então, tá lá. Ó. Eu tenho uma view chamada VW Estatística Departamento. Vamos ver. Está aqui ela. Eu tenho duas procedures. Vamos abri-las aqui. PRC Fun, que está aqui. E PRC empregado, que também está aqui em cima. Tá? E tem uma função chamada FunSal mensal. Aqui, ó, FunSal mensal. Tá? Então vocês podem estar me perguntando assim, por quê? Para que serve essa dependência? O que isso vai implicar na prática? Por que eu tenho que saber sobre essa dependência? Pelo seguinte motivo. Se eu mudar a estrutura de um objeto, por exemplo, a minha tabela T1 aqui, representada pela EMP,
os meus objetos referenciados, tanto de forma direta quanto de forma indireta, podem, e vou repetir a palavra podem, ser invalidados. Não significa que vão ser invalidados, né? Para a gente não perder o raciocínio aqui, eu vou abrir uma telinha do SQL Plus aqui e vou conectar com o usuário POS. E vou dar um desk na tabela de empregados. Então tá aqui os campinhos, vamos só diminuir um pouquinho aqui para a gente ter uma visão de tudo ao mesmo tempo aqui. Tá? Então, voltando ao que eu falei, quando houver uma alteração de estrutura na tabela de empregados aqui, eu falei que alguns desses objetos podem ficar inválidos. Vamos fazer um teste? Eu tenho a tabela empregado, eu tenho a coluna ename, que está com varchar 2 de 20. Eu vou fazer um SQL aqui e vou alterar o tamanho dessa coluna para 25. Então, alter table emp, modify o nome da coluna para o tamanho total de 25 posições. Um inofensivo alter table, uma coisa extremamente tranquila de se fazer, corriqueira, simplesmente aumentei o tamanho de um campo de uma tabela. Tá? O que aconteceu com os meus objetos que são dependentes? Temos 4. Vamos fazer um select aqui na User Objects. Select asterisco from User Objects, onde, opa, faltou user aqui, onde o status igual invalid. Vamos ver se alguém ficou invalidado. Ó, a minha procedure PRC empregado e PRC func. Vamos dar um atualizar aqui, ó, para vocês identificarem na ferramenta gráfica também. Tá lá, os 2 objetos ficaram inválidos. Se vocês pararem para analisar, esses 2 objetos, eles apareceram aqui, ó, na minha relação de dependentes da tabela emp. Tanto a PRC empregado, que está aqui, quanto a PRC func, que está aqui, né? Então, lembra que eu falei para vocês? Quando eu altero a estrutura de uma tabela, por exemplo, os seus objetos referenciados podem ficar inválidos. E foi o que aconteceu. Eu tenho 4 objetos referenciados. A view não ficou inválida, né? Se eu der um atualizar aqui, ó, ela vai continuar válida. E a funsal mensal também não ficou inválida. Se eu der um atualizar, ela continua válida. Ok? Então vejam, por que a PRC empregado e a PRC func ficaram inválidas? Porque além delas estarem associadas à tabela de empregados, eu faço referência a essa coluna, né? E como consequência, o que o Oracle faz? Invalida o objeto, para que eu faça uma recompilação ou uma compilação desse objeto novamente. Tá? Mesmo que, lembra que nós discutimos, se a gente pegar o código-fonte da PRC empregados aqui, ó, eu estou selecionando a coluna e estou jogando para um parâmetro. O parâmetro é um varchar 2, então não é para ter problema. Se nós pegarmos a PRC func, mesmo conceito, ó, eu estou selecionando a coluna que sofreu alteração e estou jogando para um parâmetro, que está aqui o parâmetro, né? Também varchar 2. Então os 2 cenários são os mesmos. Então percebam, não é para ter problema, só que o Oracle foi lá e invalidou o objeto. Na prática, o que vai acontecer com a minha aplicação quando eu estiver numa interface gráfica qualquer e essa interface gráfica fazer uma referência a essa PRC empregado ou essa PRC func? Eu vou ter problemas.
O Oracle tem dois tipos de mecanismos de compilação. Pode ser a automática e pode ser a manual. O recomendado é que nós façamos a recompilação manual de todos os meus objetos que ficam inválidos. Mesmo que tenha 20, 50, 500 objetos, não importa. Eu faço de forma manual. Tá? A automática é assim, o usuário tenta executar essa procedure, por exemplo, que está inválida, via aplicação. O que o Oracle faz na hora da execução? Ele verifica que o objeto está inválido, ele tenta de forma automática recompilar o objeto, conseguindo ele muda o status para válido, e aí ele vai e executa o meu objeto. Tá? Agora, se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um mecanismo de banco de dados remoto, onde eu tenho um banco de dados aqui em Maringá, por exemplo, e tenho um outro banco de dados em Londrina, e a tabela está em Maringá e a procedure está em Londrina, quando eu fizer uma alteração na estrutura da tabela aqui em Maringá, a minha procedure lá de Londrina vai ficar inválida. E não adianta eu tentar executá-la para o Oracle fazer o mecanismo de recompilação automática, porque não vai funcionar, pois o banco é remoto. Tá? Então, num cenário como esse, eu sou obrigado a fazer a recompilação manual. Tá? Então, não contem com a sorte, deixa para fazer a compilação de forma manual. Como que eu compilo um objeto para voltar ao seu status para válido, né? Para ele sumir desse select aqui, ó. Então perceba que nós temos duas linhas sendo retornadas nesse select aqui. Como que eu faço para recompilar esse objeto aqui? Basta eu fazer alter, o tipo do objeto. Então perceba, os dois objetos são procedures, então alter procedure. Se fosse uma function, alter function. Uma view, alter view, e assim por diante. Então alter procedure, o nome do objeto que eu quero, então por exemplo PRC empregado, e por último compile, alter procedure, o nome dele, compile, alter view, o nome dela, compile, alter function, nome dela, compile. Então quando eu rodo isso daqui, ó, vamos rodar esse SQL, compilou de forma com sucesso. Se eu rodar o meu select aqui novamente, veja só, aquela linha já subiu daqui porque ele não está mais com o status de inválido. Se eu der um atualizar aqui, olha lá, já ficou sem o xizinho vermelho. Né? E aí eu faço o mesmo procedimento para outra. Tá? Isso daqui funciona aqui na ferramenta gráfica, como também aqui no meu SQL Plus. Alter procedure, o nome dele, compile. Mesmo que o objeto esteja compilado com sucesso, nada me impede de eu fazer a compilação de novo. Olha só, tudo normal, funcionando perfeitamente. Tá? Para aqueles que gostam de utilizar a ferramenta gráfica, eu também posso clicar com o botão direito em cima do objeto e dar um compilar. Tem o mesmo papel. Esse compilar aqui, internamente ele rodou o comando alter procedure, PRC func compile. E aí já sumiu também o xizinho vermelho aqui na frente do nome do objeto. Tá? Qual que é o inconveniente de botão direito compilar? Imagina se tivesse dado 50 procedures aqui, ou 200 procedures inválidas, eu teria que dar 200 cliques, né? O botão direito compilar, são dobro, 400 cliques. Então não fica uma situação muito interessante para nós, né? Vamos invalidar o objeto de novo para eu mostrar uma outra situação para vocês aqui, ó. Eu vou fazer de novo o alter, para alterar para o mesmo tamanho que ele está, não tem problema nenhum. Alterando, perceba que os meus objetos voltam a ficar inválidos. O meu select volta a trazer duas linhas com status de inválido. Tá? E se fosse 500 linhas? O que eu vou mostrar aqui agora para vocês é como fazer um script para compilar todos esses objetos de uma única vez. Tá?
Então, olha o que eu poderia fazer. Vou fazer o select baseado na user objects, né? Só que eu vou montar esse comandinho de alter compile em tempo de execução. Então, olha só, vou fazer um select, vou colocar a literal alter, espaço, fecho o apóstrofo. Então, eu coloquei um texto, ou seja, fiz essa parte aqui, ó, alter, espaço. Aí eu vou concatenar, né, eu não tenho que fazer um alter procedure, alter view, alter function. O que é esse cara aqui? É a coluna object type. Ela está aqui, ó. Então eu vou concatenar com a coluna object type. Então já montei alter procedure. Agora eu tenho que concatenar com espaço em branco e na sequência concatenar com o nome do objeto. Então olha só, concateno com espaço em branco, concateno, o nome do objeto está na coluna object name. Então tá lá, object name. Tá? Então já montei alter procedure, o nome dela. Agora eu tenho que pôr um espaço compile. Então eu concateno, abro apóstrofo, compile, ponto e vírgula, fecho apóstrofo. E tudo isso eu vou dar um nome de comando. Essa coluna vai se chamar comando. From user objects, onde o status igual invalid. E vou mandar rodar isso aqui. Então olha só, os dois alter que eu tenho que executar, ele já montou para mim em tempo de execução. Se tivesse 500 linhas, ele traria 500 comandos aqui, né? Rodando isso daqui na ferramenta gráfica ou rodando aqui no Plus, olha só, mesma coisa. Posso marcar os dois, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Compilou. Ou eu posso vir aqui, Ctrl C, Ctrl V, marco os dois, mando rodar. Os dois foram compilados. Uma vez que eles foram compilados, esse select não pode retornar mais nada. Se eu atualizar aqui, não tem mais nada inválido. Então isso é bastante útil para nós, tá? Esse select aqui, ó, faz parte do nosso dia a dia. O tempo todo estamos utilizando para evitar que a aplicação fique com um problema lá na ponta, uma vez que alguém faz uma alteração de estrutura de banco. Uma simples acrescentar de uma coluna, modificar o tamanho de uma coluna, não importa a complexidade da mudança da estrutura, vai invalidar os meus objetos. Tomem cuidado com isso. Ok, pessoal? Um grande abraço.